Vocês vão encontrar essa tabela lá na página Mergulhando no Tema da Agenda 8 de GI. Lá no final da página, tem dois links aqui, ó, para vocês baixarem dois arquivos. Então, se você clicar aqui, vai ver que abre uma tela preta, mas o arquivo está aqui em cima. E aí, se você quiser baixar para o seu computador ou para o seu celular, olha, basta clicar aqui na setinha e você pega essa tabela que você vai precisar aí. E detalhe, você vai precisar disso tanto aqui para o exercício do fichário da Agenda 8 de GI, quanto mais adiante lá no TCC, porque isso aqui é utilizado no Pitan. E para que a gente utiliza essa tabela? Imagine que eu estou avaliando um imóvel qualquer, né? Eu quero saber qual é o preço dele. Quanto é que eu posso oferecer ele à venda? E um dos métodos que existem para isso é o método comparativo direto de dados de mercado. O que significa isso? É comparar com outros imóveis que estão sendo vendidos no mercado, né? Quer dizer, no local onde se situa o imóvel. Então, vamos supor, eu fico sabendo que lá no bairro do imóvel, uma casa com características semelhantes está sendo vendida por um determinado preço. Acontece que a idade entre eles é diferente. Vamos supor, a casa que eu estou avaliando, ela tem 20 anos já que foi construída. Já o imóvel que está à venda agora, lá, que eu descobri, ele é um imóvel de 15 anos. Portanto, é um imóvel mais novo. Como é que eu vou comparar os dois, né? Quer dizer, eu sei que esse imóvel mais novo, por exemplo, está sendo vendido por 500 mil. Ora, mas ele é mais novo do que o imóvel que eu estou considerando. Eu preciso, então, igualar, né? Essa diferença aí, vamos dizer assim. Eu preciso homogeneizar, tratar esses dados, né, dos imóveis que eu considero como referência, para que eu possa comparar uma coisa com outra. Nesse caso, a tabela, ela leva em consideração dois fatores, que é, o primeiro, a idade, como nós estamos vendo até aqui, e depois o estado de conservação do imóvel, que veremos mais adiante. Existem outros fatores, mas essa tabela, ela trata exclusivamente esses dois fatores, que já é um bom tratamento, tá? Para a gente comparar, como eu disse. Olha, a diferença, então, o primeiro passo para a utilização da tabela é descobrir a diferença entre os imóveis, né? Nesse caso aqui, olha, o imóvel de referência, como eu disse, é 5 anos mais novo, né? 5 anos a menos que o imóvel avaliando. Guardem esse dado aí. Próximo passo agora é descobrir o que a gente chama de idade em percentagem de vida útil do imóvel. Em outras palavras, descobrir quantos por cento da vida útil esse imóvel já atingiu. Para isso, nós vamos lá na tabela que vocês baixaram lá da página Mergulhando no Tema, que é essa tabela daqui, e vamos folhear ela aqui, ó, até chegar onde a gente precisa. Que é nessa página aqui, onde está escrito passo a passo. Vocês vão observar aqui, no canto esquerdo, então, que tem uma tabela de expectativa de vida útil dos imóveis. É uma tabela utilizada assim por diversos órgãos, né? Por diversos profissionais que tratam de depreciação de bens imóveis. Observe, especialmente, as casas de alvenaria e os apartamentos, porque são os dois imóveis que vocês vão poder avaliar quando fizerem o TCC, né?
quando realizarem o PITAM. Para esses dois casos, está previsto que eles tenham uma expectativa de 60 anos de vida útil. Vida útil, né? Quer dizer, é o tanto que esses imóveis poderão ser utilizados na sua capacidade plena. É claro que se houver reformas e tudo mais, né, vai estender a vida útil, enfim, há N possibilidades aí. Mas o que nos interessa é saber, então, que a tabela fixa em 60 anos para o caso de casas e apartamentos. Vamos voltar lá na nossa conta, tá? Olha, eu sei, então, que 60 anos ele está com 100% da vida útil utilizada. Ou seja, se o imóvel tivesse 60 anos, ele já estaria, né, no fim da sua vida útil. O nosso imóvel aqui, que nós estamos considerando, ele tem uma diferença de idade, por isso nós vamos considerar, né, lembrando que a gente está comparando, por isso nós vamos levar em conta a diferença aqui de idade, né, e não exatamente a idade dele aqui, porque aqui se trata de uma comparação com o outro, né? Ele tem uma vida de 5 anos. Quantos por cento, então, isso representa em termos de idade, né? Quanto ele já consumiu da vida útil? Basta a gente realizar aí, é uma regra de 3, né? Ou seja, uma multiplicação invertida, né? Em x. 60x é igual a 5 vezes 100, já vou colocar aqui direto 500. X é igual a 500 dividido por 60, e vai dar, vamos ver na calculadora, 500 dividido por 60, deu 8,33%. De novo, essa nossa consideração descobriu que o imóvel já tem uma idade, né, de 8,33% da sua vida útil. Muito bem, já temos esse dado que a gente tanto precisava para ir para a tabela. Só falta agora nós identificarmos uma outra coisa, que é a do estado de conservação do imóvel. Para isso, vamos voltar lá na tabela e vocês vão notar que existe uma primeira tabela, que a gente denomina aqui critérios de Heideck para os estados de conservação, e ela é numerada, olha, da letra A até a letra I, e classificada de acordo com esses títulos aqui, ó. Por exemplo, um imóvel novo é um imóvel, então, que está na letra A. Eu vou aproximar aqui, né, dar um zoom, para que a gente observe melhor. Olha só, a tabela, ela descreve, para você não ter que inventar nada, né? Olha, um imóvel da letra B, que é aquele que a gente diz que ele está entre novo e regular. Que tipo de imóvel é esse, né, para ser classificado assim? A própria tabela diz, olha, é aquele imóvel que, apesar de já submetido ao uso, apresenta-se nas condições de novo ou bem próximo disso. Não recebeu e nem necessita de reparos. Trata-se de uma edificação nova ou com reforma geral e substancial, com menos de 2 anos, que apresente necessidade apenas de uma demão leve de pintura para recompor a sua aparência, né? Agora, olha, esse com menos de 2 anos é o aspecto aparente dele, não é necessariamente a idade real, né? O tempo que ele já foi construído, é a aparência. O imóvel está entre novo e regular, né? É um imóvel assim em ótimas condições. Ele é logo abaixo do novo. E assim por diante. Essa tabela faz então essa classificação
dos imóveis. Você vai identificar. Se no seu exercício, como está lá, por exemplo, na agenda 8, né, no fichário, ele já diz lá em qual classificação ele está. Letra B, letra C, letra E, né? Que nós vamos precisar. Vamos anotar lá então. Vamos imaginar que no nosso caso, o imóvel, o estado de conservação, olha, o estado de conservação, do qual? Do que está sendo avaliado ou da referência? Ora, é o da referência, é com ele que nós estamos trabalhando, né? Para ajustar o valor dele, o preço dele, para depois a gente comparar com o nosso. Então, eu vou levar em conta o estado de conservação do imóvel de referência, do I de referência. Vamos colocar lá entre novo e regular é igual a B, né, da classificação lá da tabela. Agora, olha, eu já tenho aquele 8,33% que eu descobri e tenho o B da tabela. Vou voltar agora lá na tabela e vou na tabela principal, que é essa daqui, ó, a segunda tabela de Ross-Hayek. No caso, olha, vejam aqui lá no topo, olha, da tabela está escrito lá, idade em porcentagem de vida. É aqui que eu vou localizar aquele 8,33%. Mas não tem quebrado. Então você vai pegar a linha mais próxima. No caso, é a linha de 8%. Vai localizar a linha de 8% e vai cruzar ela com a coluna do estado de conservação, que no caso aqui é a coluna B. Vocês vão observar, então, que no cruzamento, né, na interseção da linha 8% com a coluna B, vamos encontrar o coeficiente de depreciação de 4,35%. 4,35%. Coeficiente de depreciação, 4,35%. É o que nós encontramos lá naquela tabela. Agora, o que eu faço? Vamos imaginar que o valor, né, o preço anunciado do imóvel de referência é igual a 500 mil, como eu citei anteriormente, só por exemplo. O que eu tenho que fazer agora? Eu não disse que a diferença de idade era de menos 5 anos? Se é menos 5 anos, eu vou reduzir, né, depreciar esse 500 mil em 4,35%. Por que reduzir? Lembra que o imóvel de referência é mais novo? Ora, o preço de um imóvel mais novo é um preço mais alto, por isso 500 mil, eu não posso dizer que o meu vale 500 mil, já que o meu, apesar de semelhante, é mais velho. Então o meu tem que valer menos. Mas quanto menos? Menos 4,35%, que é o percentual que eu encontrei. Vamos lá, 500 mil menos 4,35% deu 478.250. Esse, então, é o valor depreciado que vai me interessar para eu comparar, então, com o meu imóvel avaliando. Quer dizer, se eu tivesse só esse imóvel de referência, né? É claro que uma avaliação não deve ser feita assim. Ela exige, no mínimo, 6 imóveis que possam ser comparados. Mas
né? Se eu não tivesse mais nenhum, imaginando assim, eu estou numa ilha isolada, só tem lá essa casa à venda de 500 mil e o meu imóvel que eu quero saber o valor. Eu diria assim, então o meu vale 478.250. Vejam que as contas são muito simples. As operações matemáticas são elementares aqui. Se, se baseiam só numa continha de dividir, lá da regra de 3, né, para achar a idade em porcentagem de vida útil, e depois aqui em calcular uma, uma depreciação, né, de porcentagem. É muito simples. Ele exige mais atenção do que qualquer outra coisa para operar com essa tabela. Agora, uma outra situação. Vamos imaginar que fosse o contrário, que o imóvel avaliando é que tivesse 15 anos e o imóvel de referência é que fosse mais velho, né? E que ia acontecer? A diferença de idade seria a mesma, porém agora eu deixaria ela com sinal positivo, né? Não preciso colocar lá o positivo. Se quiser, até coloco, não tem problema, não vai afetar em nada. Vou fazer a regra de 10, 60, vou chegar ao mesmo valor aqui da porcentagem, que é 8,33. Vou lá na tabela, vou encontrar o mesmo coeficiente de 4,35. A diferença agora está aqui, que ao invés de diminuir, eu somo, né? 4,35% lá nos 500 mil e vai resultar, olha, 500 mil mais 4,35% vai dar 521.750. De novo, por que que aqui eu somo? Porque, olha, agora eu tenho um imóvel de referência que ele é mais velho. O meu, então, vai valer mais. Por isso eu preciso somar o coeficiente aqui nele. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido aí. É bem fácil. Se você ainda tiver dificuldade, você volta, né? Assiste o vídeo de novo. A mesma explicação também está constando ali da tabela, né, daquele arquivo que você vai puxar da página mergulhando no tema. Estuda com atenção. Reserva um tempo que você possa fazer isso sem pressa, para você fazer com atenção, tá? Para você se concentrar. E você vai ver que é muito fácil, né? É isso. Desejo aí bons estudos para vocês. Até uma próxima oportunidade.